Cyber Report no ar. Hoje, 6 de julho de 2026, o ranking é iFirst. Em 15 segundos, eleitores usando inteligência artificial como pesquisadora política, com risco de confiança demais no atalho. Biden levanta quase 893 milhões de dólares para ampliar GPUs de inteligência artificial na China. E Agility Robotics escolhe SPAC enquanto humanoides viram tese quente de inteligência artificial física. Por que isso afeta você? Porque a inteligência artificial já está mediando voto, depende de chips cada vez mais disputados e começa a sair da tela para robôs, óculos e infraestrutura física. O resumo de hoje separa fato confirmado, análise e incerteza. A ordem editorial privilegia impacto real. Primeiro, informação política mediada por inteligência artificial. Depois, GPUs e soberania tecnológica. Em seguida, robôs humanoides, wearables, propaganda de inteligência artificial no trabalho, vigilância digital e o efeito social da indústria de chips. Usei o João confiável do coletor diário com TMM, TechCrunch, The Verge, Wired e MIT Technology Review. Quando a fonte é agregador, trato o texto como resumo atribuído e evito transformar chamada curta em conclusão definitiva. Notícia 1. Eleitores usando inteligência artificial como pesquisadora política, com risco de confiança demais no atalho. Fonte, TMM. Fato confirmado pelo coletor. Some US voters are use inteligência artificial tools as non-partisan researchers. Sendem as a viable alternative to tradicional news coverage, voter guides, and social media. O resumo disponível acrescenta. Jennifer Medina, New York Times. Some US voters are use inteligência artificial tools as non-partisan researchers. Sendem as a viable alternative to tradicional news coverage, voter guides, and social media. It takes effort to be informed citizen. Artificial Intelligence Tools offer an alluring shortcut, but they renote without risk. Esta é a manchete principal porque inteligência artificial generativa está entrando numa área em que erro, viés e excesso de confiança têm consequência cívica. Segundo o resumo atribuído ao New York Times via TMM, alguns eleitores nos Estados Unidos estão usando ferramentas de inteligência artificial como pesquisadoras apartidárias, no lugar de guias eleitorais, cobertura jornalística tradicional e redes sociais. Fato confirmado. A matéria trata a inteligência artificial como atalho atraente, mas não livre de risco. Análise. Para o público, o benefício é claro. Perguntar, comparar propostas e resumir histórico de candidatos parece mais simples do que navegar dezenas de sites. O problema é que modelos podem omitir contexto, misturar fontes, errar datas, simplificar disputas locais ou apresentar uma resposta com tom neutro sem ser realmente auditável. A recomendação prática é usar inteligência artificial como ponto de partida, nunca como autoridade final. Peça links, confira a fonte primária, compare com órgãos eleitorais oficiais e desconfie quando o modelo não mostrar de onde tirou a afirmação. Incerteza. O resumo não mede escala nacional, portanto não dá para dizer que isso domina a eleição. Mas o sinal é forte. LLMS já fazem parte da dieta informacional de cidadãos. Notícia 2. Biden levanta quase 893 milhões de dólares para ampliar GPUs de inteligência artificial na China. Fonte, TMM. Fato confirmado pelo coletor. Shanghai Base de inteligência artificial chipmaker Biden rises? Cifrão 892.5 M a new share sale to boost GPU production. Biden's stock is up 150% mais since its January Hong Kong IPO. O resumo disponível acrescenta. Então, South China Morning Post. Shanghai Base de inteligência artificial chipmaker Biden rises? Cifrão 892.5 M a new share sale to boost GPU production. Biden's stock is up 150% mais since its January Hong Kong IPO. Chinese Artificial Intelligence Chipmaking Champion Shanghai Biden Technologies rising $7 de Hong Kong Billion. A segunda notícia é infraestrutura pura de inteligência artificial. O resumo da South China Morning Post via TMM diz que a fabricante de chips de inteligência artificial Shanghai Biden Technology levantou cerca de 892 milhões e meio de dólares numa nova venda de ações para aumentar produção de GPUs. Também informa que a ação subiu mais de 150% desde o IPO em Hong Kong em janeiro. Fato confirmado aqui. Captação grande, foco em GPUs e valorização forte. Análise. A corrida de inteligência artificial não é só modelo. É silício, memória, empacotamento, energia, data center e cadeia de suprimentos. Para a China, empresas como a Biden representam tentativa de reduzir dependência de GPUs estrangeiras e contornar restrições geopolíticas. Para empresas globais, mais fornecedores podem significar alternativas de custo e disponibilidade, mas compatibilidade de software, desempenho real e acesso a ferramentas continuam decisivos. Incerteza. Dinheiro captado não prova capacidade de competir com líderes em todos os workloads. O que importa acompanhar agora é produção, benchmarks independentes e adoção por clouds ou laboratórios locais. Notícia 3. Agility Robotics escolhe SPAC enquanto humanoides viram tese quente de inteligência artificial física. Fonte, TMM. Fato confirmado pelo coletor. Que a with Agility Robotics CEO Peg Johnson on why the startup is going public via SPAC. The physical layer as its proprietary advantage, safety and more.
O resumo disponível acrescenta: Connie Loizos, TechCrunch, que a with Agility Robotics CEO Peg Johnson on why the startup is going public via SPAC. The physical layer as its proprietary advantage, safety and more, the humanoid robotics market is a vast in money right now. Last week, Inteligência Artificial 2 Robotics, a Shenzhen-based startup that makes VLE humanoid robots. A terceira pauta é Inteligência Artificial Física. A TechCrunch publicou entrevista com Peg Johnson, CEO da Agility Robotics, sobre a decisão de abrir capital via SPAC, a camada física como vantagem proprietária e segurança. O resumo também lembra que o mercado de humanoides está cheio de dinheiro, com startups competindo por atenção. Fato confirmado. A Agility quer acessar mercado público por SPAC e não promete colocar robô em toda a casa imediatamente. Análise: isso é saudável. Robôs humanoides combinam percepção, planejamento, controle motor, baterias, atuadores, segurança funcional e integração com operações reais. O hype de agentes de software influencia expectativas, mas um robô não pode simplesmente travar ou alucinar no meio de um galpão. Se a vantagem da empresa é a camada física, a tese é que dados de operação, confiabilidade e engenharia mecânica são barreiras tão importantes quanto o modelo de inteligência artificial. Incerteza: SPAC pode acelerar capital, mas também aumenta a pressão pública por metas. A pergunta central é a execução. Quantos robôs funcionam, em que ambientes, com qual custo por tarefa e com qual taxa de incidente? Notícia 4. Óculos inteligentes sem câmera chegam a valuation de $1 bilhão. Fonte: TechCrunch. Fato confirmado pelo coletor. Smart Glasses Maker Even Realities Hits cifrão 1B Valuation with cifrão 150M Fund led by Meituan, Tencent. O resumo disponível acrescenta: Even Realities and Apple Team Building Camera Free Smart Glasses, raise de cifrão 150M from Meituan and Tencent at a cifrão 1B Valuation. A quarta notícia mostra a volta dos wearables inteligentes. A TechCrunch informa que a Even Realities, criada por Apple e focada em óculos inteligentes sem câmera, levantou $150 milhões com Meituan e Tencent, chegando a valuation de $1 bilhão. Fato confirmado: captação, valuation e proposta de óculos sem câmera. Análise: a ausência de câmera é o detalhe estratégico. Depois de anos de rejeição a dispositivos que pareciam gravar tudo, uma empresa pode tentar vender computação ambiente com menos atrito social, notificações, tradução, navegação, contexto e talvez recursos de inteligência artificial sem transformar todo o ambiente em set de filmagem. Para a inteligência artificial, óculos são uma interface importante porque ficam no rosto e podem reduzir dependência do celular. Mas sem câmera, alguns recursos multimodais ficam limitados. Com câmera, cresce o risco de privacidade. Incerteza: o resumo não detalha produto, autonomia ou receita. O que dá para afirmar é que investidores chineses grandes enxergam espaço para uma nova camada de hardware pessoal. Notícia 5. Google transforma Gemini Workspace em propaganda sobre escrita com inteligência artificial. Fonte: The Verge. Fato confirmado pelo coletor. Infuriating Google Commercial Imagines the Fond Infaters Embrace Inteligência Artificial. O resumo disponível acrescenta: Group Project Batmac It 1776. That's how a new commercial for Google Workspace opens. And things only get cringier from there. The clip imagines what it would be like if the Fond Infaters turn to Google's collaboration tools and Gemini to help them draft the Declaration of Independence. Ben Franklin Tests Thomas Jefferson To. A quinta pauta é cultura de produto. The Verge descreve um comercial do Google que imagina os fundadores dos Estados Unidos usando ferramentas de colaboração e Gemini para redigir a Declaração de Independência. Fato confirmado: é publicidade, não anúncio de modelo novo. Análise: mesmo assim importa porque mostra a mensagem que o Google quer fixar: inteligência artificial como colega de escrita e coordenação no trabalho. A crítica provável é que a propaganda simplifica um processo histórico e transforma a autoria, conflito político e deliberação em uma brincadeira de produtividade. Para empresas, a leitura prática é outra. Fornecedores de suíte de escritório vão embutir inteligência artificial cada vez mais funda em e-mail, documentos e chat. Isso melhora rascunhos e resumos, mas exige política de dados, revisão humana e cuidado com conteúdo sensível. Incerteza: não sabemos pelo resumo a recepção completa do público, sabemos apenas que a peça gerou incômodo na cobertura. Notícia 6. Investigação de críticos online pelo Watchdog do ICE reacende alerta de vigilância digital. Fonte: Wired. Fato confirmado pelo coletor. ICE's internal Watchdog is now investigating online critics. O resumo disponível acrescenta: The Office of Professional Responsibility has opened more than 100 cases over what ICE officials call incidents of doxing and threats against ICE employees. A sexta notícia sai do eixo de inteligência artificial, mas é relevante para a cibersegurança e governança digital. A Wired reporta que o Office of Professional Responsibility do ICE abriu mais de 100 casos sobre o que autoridades chamam de incidentes de doxing e ameaças contra funcionários, investigando críticos online. Fato confirmado: a investigação de atividade online e a justificativa oficial citada envolve doxing e ameaças. Análise: a fronteira entre ameaça real, denúncia pública, crítica política e vigilância de discurso é uma das zonas mais sensíveis da segurança digital.
Ferramentas modernas de OSINT, análise de redes sociais e automação podem ampliar muito a capacidade de monitoramento estatal. O ponto de equilíbrio exige devido processo, critérios claros, minimização de coleta e distinção rigorosa entre ameaça concreta e opinião protegida. Incerteza. O resumo não permite avaliar cada caso. Portanto, a conclusão responsável é cobrar transparência e limites, sem negar que ameaças reais também precisam ser investigadas. Notícia 7. Trabalhadores de chips viram símbolo social da corrida por semicondutores. Fonte: MIT Technology Review. Fato confirmado pelo coletor. South Korea's hottest new bachelors are chip workers. O resumo disponível acrescenta: Back a 35 year old manager at the South Korean Semiconductor Titan SK Hynix was enrolled in Suno. A Matchmaking Company based in Seoul, a year ago in a move typical of ancient South Korean parents. His mother signed him up. Hoping to find a good wife for her son Latel, says Beck, who asked to be. A sétima notícia é um termômetro social da cadeia de inteligência artificial. A MIT Technology Review conta que trabalhadores de semicondutores na Coreia do Sul, em empresas como SK Hynix e Samsung, viraram solteiros particularmente desejados em serviços de matchmaking. Fato confirmado. A matéria usa esse fenômeno social para mostrar prestígio crescente de quem trabalha em chips. Análise. Parece leve, mas revela algo profundo. Semicondutores deixaram de ser assunto de bastidor e viraram símbolo de estabilidade, renda e importância nacional. A demanda por inteligência artificial aumenta a centralidade de memória, GPUs, foundries e engenharia de processo. Quando uma profissão ganha status social, isso influencia talentos, educação e política industrial. Incerteza. Um recorte cultural não representa toda a sociedade coreana. Ainda assim, é um lembrete de que a corrida de inteligência artificial muda não só data centers, mas carreiras e hierarquias sociais. Resumo executivo. O dia confirma que inteligência artificial não é mais uma categoria isolada de software. Ela virou camada de mediação da informação, motor de investimento em chips, promessa de automação física e argumento de marketing em ferramentas de trabalho. Para quem acompanha tecnologia no Brasil, há 5 lições práticas. Primeira, se usar inteligência artificial para pesquisar política, saúde, finanças ou segurança, exija fonte verificável e compare com documentos oficiais. Segunda, quando ouvir sobre liderança em inteligência artificial, pergunte quem controla GPU, memória, data center, energia e software. Sem isso, o modelo não escala. Terceira, robôs e óculos inteligentes precisam ser julgados por tarefa, segurança e privacidade, não por demo bonita. Quarta, quando suítes de escritório embutirem inteligência artificial, empresas precisam definir quais dados podem entrar no modelo, quem revisa a saída e como registrar decisões. Quinta, vigilância digital e OSINT automatizado exigem limites claros, porque a mesma tecnologia que encontra ameaça real também pode intimidar crítica legítima. Em tudo isso, a pergunta central é simples: qual fato está comprovado, qual parte é análise e qual parte ainda é marketing ou incerteza? Eu sou o Cyber Report. Se este panorama ajudou, acompanhe o canal para a próxima atualização pública sobre inteligência artificial, cibersegurança e tecnologia.